Quantos inscritos será que a gente já tá, hein? Deixa eu ver aqui. 400 inscritos? É tetra! É tetra! É tetra! Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas. E vou primeiramente agradecer a todo mundo que tá curtindo aí a página. A gente já tá aí com 400 inscritos no canal. E praticamente esse número dobrou do último mês pra agora. Em começo de março a gente tava com 200 inscritos. Tanto que eu tenho até um videozinho, eu jogando um papelzinho pro alto. Ainda deve ter papel por aqui em algum lugar. Mas agora a gente tá aí com 400, cara, que legal. Então é isso aí, continua divulgando aí, pessoal, curtindo os vídeos, comentando e compartilhando, que tá bem legal mesmo a repercussão e a resposta de vocês. Muito obrigado aí. Mas vamos ao vídeo de hoje. Vídeo de hoje, muito importante. Cara, como eu tô feliz com esse material. Como eu tô feliz com Aranha Verso, cara. Nossa. Porra. Vou te enganar não, cara. Essa HQ, essa edição, Aranha Verso 2 da Panini. Vamos primeiro aos dados técnicos, né? Aranha Verso 2 da Panini, 148 páginas, papel LWC, tá? Aquele papel bonitinho, tá? Tá custando R$18,20. Tá marcando aqui que é fevereiro de 2016. Eu comprei isso aí, deve ter 2 semanas, tá? 148 páginas com aquela capa normal e tal. R$18,20, muito bem gasto. Eu vou te dizer, cara, não me interprete errado no que eu vou dizer e eu vou explicar o porquê. Essa daqui é uma HQ perfeita, tá? Essa é a sensação que eu tive quando terminei de ler isso aqui. Uma HQ perfeita. Ah, Rodrigo, porra, tu tá dizendo que isso aí é uma obra-prima, é igual Watchmen, Cavaleiro da Chave? Não, cara, não, longe disso. Pelo amor de Deus, nada disso, nada disso. Eu digo que ela é perfeita no sentido de que ela cumpre exatamente o papel que ela se propõe. Mas ela cumpre isso de uma forma muito boa, cara. Qual é a premissa aqui? É a gente ter as historinhas juntando esses heróis que a gente já conhece ou não do universo Aranha, esses heróis Totem Aranha, nesse confronto com o Morgul, tá? Isso tá rolando muito, principalmente na revista mensal. E aqui não é o foco. Nessa edição aqui, particularmente, o foco não é a luta dos aranhas com o Morgul. A gente tem outros focos aqui. E ela cumpre a proposta de mostrar pra gente esses outros aranhas de uma forma divertida, leve, com ótimas histórias, com ótimas artes. Cara, então por isso que eu digo, ela é toda redondinha, cara. Ela funciona muito bem, desde histórias de 20 e poucas páginas até histórias de 2 páginas. Tô falando sério, cara, tô falando sério. Isso aqui pra mim é a personificação exata da minha expectativa com a saga Convergência, tá? Então, eu fiz vários vídeos sobre Convergência, eu fiz algumas crises com reviews de edições de Convergência, que nenhuma delas me agradou muito. Eu fiz especial sobre Convergência. Eu reuni meus amigos para falar sobre Convergência no novo programa mensal nosso. Uma vez por mês a gente vai gravar o Contos de Asgard, onde eu vou reunir alguns convidados, amigos meus, pra gente debater algum tema do mês. E eu debati dessa vez 50 minutos de Convergência, com 2 caras que leram bastante, um inclusive que leu toda a saga Convergência, e a opinião dele não diverge da minha. De que existiu uma expectativa muito grande, que era o quê? Você vê personagens de diversas épocas diferentes, que você leu na década passada ou na década retrasada, coisas que a gente leu nos anos 90 e que hoje não existem mais, inclusive personagens que não existem mais. E a expectativa do Convergência era que a gente pudesse rever esse pessoal de alguma forma interessante. Era uma questão não só de ser uma saga, de ser um evento, era uma questão nostálgica. Eu acho que a DC não conseguiu me entregar a proposta. Eu acho que ela não conseguiu
atingir o que eu esperava dessa revisão desses personagens. Em compensação, o que acontece aqui é exatamente o que eu esperava que acontecesse no Convergência. Eu acho que boa parte da minha expectativa do Convergência foi justamente por ter lido a número 1 do Aranhaverso, que eu já tinha gostado muito. Mas vou te dizer que essa edição aqui ainda superou a número 1 do Aranhaverso. Para essa edição aqui não ser completamente perfeita mesmo, ela é 9.9, mas não por causa da qualidade não, porque por uma chatice minha, tá? Só por isso, eu trocaria uma das edições que tem aqui, na verdade a primeira história, eu trocaria com a revista mensal do Homem-Aranha. E colocaria alguma realmente do Aranhaverso aqui, para fazer realmente uma edição Aranhaverso. Mas essa história é tão legal, que não tem porquê eu reclamar. É que eu acho que essa história realmente tinha que estar na revista do Homem-Aranha e não na do Aranhaverso. Mas só por isso. Mas essa revista aqui, cara, que legal. Tá, então vamos falar dessa revista aqui. Aqui a proposta é continuar a história do Aranhaverso. Só que a história principal, ela tá se passando mesmo na revista do Homem-Aranha. Então, se você comprou só Aranhaverso, cara, corre atrás dos últimos números do Homem-Aranha mesmo, que é fundamental, porque a história passou pra lá. A principal trama da luta com os Morlun, da família do Morlun e tudo mais, tá rolando aqui. Então, realmente, tu vai ter que comprar aquela. Aqui, a gente tem uma visão dos personagens, mas não nessa luta direta. Eles estão em outros eventos e às vezes nem isso. Esse vídeo vai ficar grande, mas vai ficar legal, tá? Bom, aqui na primeira história, que é essa que eu disse que não se encaixava muito bem na proposta Aranhaverso, é porque é uma história do Aranha da fase atual, tá? Peter Parker voltando pós Homem-Aranha Superior. E é uma história só dele que se passa assim, sem nada a ver com o Aranhaverso, com o Morlun, com o ataque, com nada disso. É simplesmente uma história ótima do Homem-Aranha. Uma história que mostra o Peter Parker e o espírito dele de Homem-Aranha de uma forma muito inteligente, uma sacada muito boa. Não vou contar nada aqui para não estragar, mas cara, que história legal, cara. Eu adorei a história, adorei. Embora não tenha nada a ver com o Aranhaverso, mas cara, esse é o tipo de história que faz o Homem-Aranha ser um dos meus personagens preferidos. Então, uma ótima história, tá? Com uma arte muito legal mesmo. Porra, só por essa história aqui já vale a revista, cara. Mesmo eu tendo dito que ela não era pra estar aqui, mas só por ela já vale a revista. Depois, a gente passa... Ela na verdade foi publicada em Spider-Man anual, alguma coisa assim. Foi na Spider-Man anual, Amazing Spider-Man anual, tá? Que saiu ano passado. Depois disso, a gente passa pro Spider-Verse Team-Up, volume 1. Essa Spider-Verse Team-Up, ela tem como proposta mostrar outras realidades dessas dos aranhas, com os aranhas que estão do exército aranha que está sendo formado. Eles estão indo recrutar, eles estão indo proteger os outros aranhas que ainda não foram avisados e ainda não foram atacados. E a ideia dessa Spider-Man Team-Up é justamente pegar duplas ou trios desses outros aranhas que estão em outras realidades, tá? E aí a gente tem aqui duas historinhas que tem aqui poucas páginas, tá? Uma que tem o Porco-Aranha. Porco-Aranha é foda. Com um outro aranha lá, que é um aranha meio assassino, tá? Que é bem legal. E a outra parte da história pega o Aranha no Ar com um aranha de 6 braços. E, pô, essa daí então, cara, é sensacional. O final dela é incrível. E essas histórias, as duas formam uma... Na verdade, nem são só... são essas duas. Essas duas formam uma edição. Então, você tem as duas histórias, cada uma ali com 11 páginas, 12 páginas. E elas funcionam muito bem, cara. E essa foi a minha crítica do Convergência. Deixa eu voltar no Convergência, não tem como não voltar. E você pegava histórias de personagens que tinham 50 páginas, porque eram duas edições, e eles não conseguiam fazer nada que fosse atrativo. E aqui o cara faz uma história muito legal com 11 páginas. Mais uma vez, uma arte muito legal, funcionando redondinho, perfeito. Depois a gente vai para Spider-Verse, número 1. E a gente tem aqui
um outro apanhado de aranhas. Inclusive aqui tem uma aparição que é, cara, pra mim é sensacional. A ideia desse Spider-Verse é mostrar alguns dos outros Homens-Aranha, né? Tá? E aí um dos que aparece aqui, cara, é o Homem-Aranha do Universo Marvel Mangá, que foi um quadrinho que saiu aqui no Brasil pela própria Panini no início dos anos 2000. Eu tenho eles aqui em casa, eu comprei na época e eu achei muito legal. E eu gostava muito do Aranha daquela época, tá? Do mangá, do universo mangá. E aí a surpresa quando eu passo as páginas e me deparo com ele aqui, com o Homem-Aranha mangá. E, cara, mesmo ele, a historinha tendo assim pouquíssimas páginas, ela funcionou dentro da proposta que tinha. E foi muito legal, cara. Tem acho que meia dúzia de páginas só. E foi ótimo ver essa participação do Aranha mangá. Esse é o ponto do Convergência. E Aranha Verso tá foda. Tá cumprindo essa ideia de trazer esses caras. Tanto personagens totalmente novos, quanto alguns personagens que já apareceram realmente em algum momento. Depois a gente tem a aparição da... É Lady Aranha o nome dela? Eu acho que é. Eu esqueci agora. Eu acho que é Lady Aranha. É Lady Aranha. Que ela apareceu inclusive na última edição do Homem-Aranha. E aí, se você não leu ainda a última edição do Homem-Aranha, lê primeiro o Aranha Verso 2, porque tem coisa que acontece aqui antes, tá? Então tem a aparição da Lady Aranha que vai estar depois envolvida na outra revista. E aí também, cara, redondinho, show de bola, funcionando perfeitamente a história da Lady Aranha. E a gente tem uma história de uma página com uma arte totalmente diferenciada. Eu vou mostrar rápido aqui para vocês não verem direito. Pá, viram? Pá, pra não ter spoiler e tudo mais. É só uma página, cara. Cara, que divertido isso. Aqui os autores, eles começaram a brincar com a ideia de você ter diversos universos diferentes e começaram a fazer coisas assim totalmente inesperadas, como essa edição aqui, que parece simplesmente um anúncio, um comercial, que é muito legal. E aí eles começam a fazer uma arte muito diferente para remeter mesmo a essa proposta da história. Então essa daqui já é sensacional. Depois a gente parte para uma outra que tem uma arte ainda mais diferente ainda. É uma arte de quadrinho infantil, de livrinho de criança, vocês estão vendo? Que mostra um outro personagem assim. Na verdade não é o Peter Parker, é a Penélope Parker, que é mordida pela aranha e tudo mais. E é uma historinha, cara, muito legal mesmo. Depois disso, ele ainda te surpreende de novo. E aí te conta uma história do Homem-Aranha contra o Morgul em versão tira de jornal. Cara, olha isso. São só essas duas páginas. A história começa e termina aqui, mas ela é contada em tiras. Ela não é contada em quadrinhos, ela é contada em tiras de jornal. E a premissa é muito legal, para mostrar como os universos, eles são totalmente diferentes um do outro. Embora existam muitos que são parecidos, mas pode haver universos que são completamente diferentes um do outro. E esses universos, como eles são universos de quadrinho, ele mostra que a própria realidade poderia ser diferente. Cara, eu achei isso genial demais, tá? Eu não vou continuar destrinchando aqui completamente a revista, tá? Depois a gente passa para uma história com a Mulher-Aranha e com a Gwen Aranha e com a Teia de Seda. Tem uma que é legal a história. Depois a gente passa uma, cara, que essa é bem legal, com o Ben Reilly, o clone do Homem-Aranha, daquela a saudosa fase do clone, junto com outros clones, que é mais uma história muito boa. E aí depois a gente vem de novo para uma pegada de histórias de universo alternativo, com artes diferentes e com propostas totalmente diferentes, que é sensacional. Então, como eu disse para vocês, cara, uma HQ perfeita. Ela é perfeita porque ela é muito divertida e ela cumpre muito bem a proposta dela, que é trazer para vocês vários Homem-Aranha diferentes,
de realidades diferentes, alguns que a gente já viu no passado, como o Aranha Mangá, ou como Ben Reilly, que é o clone do Aranha, entre outros, tá? De uma forma divertida, com uma arte muito boa, com ideias muito geniais, muito bem sacadas aqui. E, cara, realmente, eu adorei essa edição, adorei. Cara, que coisa espetacular. Se você ainda não está lendo Aranhaverso, deveria estar. Se você curte o Homem-Aranha, por favor, corra atrás dessas edições. Eu nem ia pegar, cara, Aranhaverso. Só que um amigo meu, Anderson, falou pra mim: Rodrigo, pega que tá bem legal a revista. Aí eu falei: bom, vou pegar. E, nossa, ainda bem que eu voltei a comprar o Homem-Aranha e peguei essa Aranhaverso, cara. Que realmente, eu acho que tá sendo assim, das coisas mensais, a coisa que mais me diverte, a coisa que eu mais tô gostando de ler. É o Homem-Aranha, que é o que acontecia comigo no fim dos anos 90. A coisa que eu mais gostava de ler era o Homem-Aranha. Acho que perto disso, só a revista mesmo de mensal mesmo, só a do Thor nessa fase nova do Novíssimos Vingadores, que tá tão legal. Mas foi isso, o programa já tá grande, espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil o review pra vocês. Continue acompanhando o canal, curtindo, se não curtiram ainda o canal, curta o vídeo pra ajudar a propagar aí o vídeo. E essa semana ainda tem mais review aí aqui no Crise nas Infinitas Barbas. Valeu, pessoal, até o próximo programa.